verso 4, 5 e o verso 8. Efésios 4, Efésios 2, versos 4, 5 e 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E na minha Bíblia tem um traço e na frente diz o quê? Pela graça sois salvos. O assunto graça é um assunto muito falado hoje, né? Popularmente no mundo religioso, a graça realmente é a palavra-chave. E a graça, ela é apresentada como algo assim, muito gostoso, muito suave e muito tranquilo. E quando se fala em graça, a gente mistura o assunto graça no sentido comum nosso com assuntos espirituais, né? E quando se fala de qualquer produto, você vai dizer, esse aqui quanto custa? Ah, esse aqui é de graça. Como assim de graça? Se você chegar numa loja e alguém oferecer, não, esse aqui pode levar, é de graça. Você, peraí, tem coisa errada aí. Está estragado? Está ruim? Está vencido? Não sei. E comumente, como pastor, sempre tenho acompanhado algumas vezes o trabalho que a igreja faz, especialmente pela ASA, né? Ação Social Adventista, ou a ADRA. Algumas pessoas olham, mas espera aí, quanto custa? Não custa nada, é um programa da igreja. De graça. Tem alguma coisa por trás aí, tem coisa aí, né? Quando se fala aí de graça, é difícil de aceitar ou de acreditar de fato. E aí acabamos passando isso para o mundo religioso, o lado espiritual também. E a gente acaba indo para algumas interpretações erradas da graça. Lembrando que se você pegar no dicionário, qualquer bom comentário, você vai ver sobre o que é graça e o que é o contrário de graça. O que é o contrário, o antônimo de graça? Desgraça. É desgraça. E quando você fala em desgraça, você vai olhar qualquer dicionário de o que significa desgraça, tudo coisa ruim que você imaginar é desgraça. E no nível espiritual, mesma coisa. Se não é sob a graça divina, se não tem a graça divina, você tem desgraça. Ou seja, a ausência da graça. Deus criou, voltando um pouquinho lá, 6.000 anos atrás, Deus criou o nosso planeta Terra, tudo perfeito, todo o ambiente perfeito, os nossos primeiros pais perfeitos, e para vivermos de forma perfeita e ainda de forma eterna, ou seja, viver para sempre. Esse sempre foi o plano original de Deus e continua ainda sendo o plano de Deus, dar a vida eterna e o corpo imortal, perfeito para nós. Mas, infelizmente, pela entrada do pecado nesse nosso planeta, nossos primeiros pais pecaram e, como consequência, nós também pecamos, somos pecadores já por natureza, perdemos a chance, perdemos a oportunidade da vida eterna
perdemos a oportunidade da incorruptibilidade, porque entraram no pecado. E Deus claramente tinha dito: se vocês pecarem, vocês certamente morrerão. E o apóstolo Paulo confirma isso, né? Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos que pecam merecem morte. Claro, só os que pecam, né? Não é isso? Só os que pecam que merecem morrer. Aí vem a pergunta: mas como assim, pastor? Tem alguém que não peca? Infelizmente não tem. A Bíblia diz que todos pecaram e todos nós estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Aí entra a preciosa graça. Aí entra o texto que nós Efésios 2:4, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, estando destituídos da graça, Ele nos deu o quê? Vida juntamente com Cristo. Aí entra: pela graça sois salvos. E o verso 8 reafirma, dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Amém? A graça divina. Não a graça pregada por aí, não a graça barata. O sacrifício de Cristo, ele vem, olha, São João 3,16, você conhece o texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui entra a graça. Só que a graça barata que é pregada no mundo religioso hoje é aquela: não, você precisa apenas aceitar a graça. A salvação é de graça. A pergunta é: a salvação é de graça ou é pela graça? A salvação, pense aí, a salvação é de graça ou é pela graça? Ela não é de graça, é pela graça, não é de graça. O custo foi muito elevado. O salário do pecado é a morte. Se vocês pecam, vocês têm que morrer. Então, a morte era, ou é a condenação, é o destino certo para o ser humano que peca. O salário do pecado é a morte. Graças a Deus, a Bíblia o verso não para aí, tem uma vírgula, diz: mas o dom precioso, a preciosa graça é vida eterna por meio de Jesus Cristo. Na realidade, essa semana, comentando com os colegas lá do trabalho, entrou esse assunto de graça de novo, e tem uma pessoa que não é da nossa igreja, mas é de outro. Então ele insiste quando fala em graça, e ele meio que cutuca assim sobre o sábado, né? O sábado ele é excluído, ou seja, não precisa mais. Não, na realidade agora Jesus já morreu. E até apareceu lá um videozinho lá de outro pastor, de uma outra falando: não, olha, tá, isso é coisa do Antigo Testamento, né? Então, agora na cruz foi tudo pregado, se cumpriu, Jesus cumpriu. Aí mistura, faz aquela miscelânea de assuntos para lá e para cá. Mas unicamente para desfocar a questão da vida cristã, da obediência cristã. Na realidade, quando eu aceito a Cristo, a graça divina,
quando Cristo faz parte da minha vida, o apóstolo Paulo, ele diz de forma bem clara, aquele que está em Cristo, aquele que aceita a graça de Cristo, passa a ser o quê? Nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram, eles vão ficando para trás, agora tudo se faz novo, começa a ser vida nova. A graça de Cristo faz parte de nós, e agora Ele começa a direcionar, diz, você me aceita? Aceita. Quanto custa? Agora é pela graça. A morte que é devida, ou que nós teríamos que cumprir, a morte eterna, não estamos isentos da morte natural ainda, porque isso é consequência do pecado imediata, mas nós podemos estar livres da morte eterna. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre esse assunto, e voltando ao capítulo 1, no primeiro capítulo de Efésios, verso 3, por exemplo, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, né? Eu gosto dessa frase, bênçãos espirituais, que muita gente fala, no mundo religioso fala muito em bênção, né? Bênção, 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 mas todas as vezes, ou a maioria das vezes quando você menciona bênção, a que bênçãos se refere? Que tipo de bênção eles trazem à tona? Dinheiro, prosperidade, carro, casa, qualquer coisa. E não dá o foco devido às bênçãos espirituais. Mas Deus, verso 4, diz, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o plano original de Deus, Ele já nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis e perante Ele em amor. Bem, Deus continua dando para você e para mim, cada dia, oportunidades pela sua graça. A graça divina, ela é concedida diariamente para você e para mim. A questão é, como é que você considera a graça divina? Você valoriza? Quantas e quantas vezes nós temos descuidado e desvalorizado a graça divina? Porque ainda temos aquela mentalidade de que é de graça, ou essas coisas de graça, gratuito, parece que não tem tanto valor. O mesmo comprimidinho lá, que lá no Brasil é distribuído pelo SUS, né, de graça, mas o mesmo que você vai lá na farmácia, não, na farmácia, outra marca, custa, vamos dizer, R$50, outro de graça, não, esse aqui é bom, esse de R$50 é bom, parece que é melhor do que aquele que, é a mesma coisa. Deus continua insistindo para que nós olhemos para os assuntos espirituais de uma forma diferente, lembrando que a salvação, ela é pela graça, teve um custo muito elevado, não é de graça não, você teria que morrer, esse é o salário, o resultado final do seu e do meu pecado, eu tenho que morrer, mas Jesus diz, ok, mas a pena foi paga, o resultado final eu assumo, ele assumiu como se ele tivesse que morrer, e você então fica livre, sabe? Aquele
que me aceitar, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então diz, eu estou dando para você a oportunidade de vida eterna. Essa é a graça. Agora, eu estou aceitando isso? Ou eu brinco com a salvação? Eu aceito quando me convém, ou quando eu posso. Até quando a graça vai existir? Falando de salvação. Testemunhos Seletos, o volume 1, a página 285, apresenta que há um limite. Há um limite. Notem, quando Jesus se levantar no Santíssimo, preste atenção, quando se levantar no Santíssimo, tirar suas vestes de mediador, vestindo-se dos trajos de juiz agora, em lugar dos trajos sacerdotais, aí então estará concluída a obra em prol dos pecadores. E quando isso vai acontecer? Quando nós comumente conhecemos o termo fechamento da porta da graça. Quando o Espírito Santo concluir sua obra aqui, mais uma etapa do processo de salvação, o Espírito Santo se retira, volta para o céu, não haverá mais o quê? Intercessão. Vai chegar o momento em que o Espírito Santo completa, óbvio, bom, agora o ser humano vai ficar sem intercessor. Isso um pouco antes da volta de Cristo, obviamente. E aí acontece o que Daniel, capítulo 12, verso 1, menciona. Daniel, capítulo 12, verso 1. Vocês conhecem, talvez esse texto, lembram? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Vai chegar um tempo de angústia, qual nunca houve. O irmão White menciona o tempo de angústia. Por que o tempo de angústia? Imagine você e eu, nós hoje estamos sendo privilegiados, o ser humano em geral sempre, mas hoje estamos sendo privilegiados com assessoria especial, diária, o tempo todo, alguém do lado, dando todas as dicas de como fazer, como falar, como comer, como se vestir. Quem é esse assessor? O Espírito Santo. O Espírito Santo que estamos falando, tanto da busca pelo Espírito Santo, nós usamos a expressão derramamento do Espírito Santo, mas eu não gosto muito dessa expressão, embora que a gente use, é didático, mas muitas vezes dá a ideia de que o Espírito Santo parece que é uma chuva de estrelinhas, né? Alguma poção mágica que cai sobre nós, e aí todo mundo vai ficar o quê? Santificado. Não. O Espírito Santo, ele está à sua disposição e à minha, a partir do sacrifício de Cristo, quando ele é ressurreto, volta para o Pai e diz, agora eu vou, porque o Consolador virá. Ele agora vai continuar a outra etapa da salvação. E o Espírito Santo, diariamente, constantemente, ele está nos orientando, dirigindo, como viver, como falar, como comer, como se vestir. Você e eu temos essa assistência diária, constantemente. Mas vai chegar o tempo que o Espírito Santo também se retira. E aí,
Por que chamado tempo de angústia? Porque a gente não vai ter alguém que vai estar o tempo todo nos falando, orientando. Agora eu vou ficar aqui. E agora? Por isso é chamado tempo de angústia. Você não tem agora um ser divino, um dos membros da divindade, especialmente designado para ajudar você e para me ajudar. Mas interessante que é aí que é definido quem é quem. Apocalipse 12, ou 22, versos 11 e 12. Esse texto, ele se concretiza. Disse-me ainda, verso 10, 22, 10, 11, 12, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Agora, quando isso acontece, quando o Espírito Santo se retira da terra, quando está definido tudo, aí diz o verso 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo fazendo ou praticando imundícia, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, do jeito que está, fica. Na realidade, o que acontece aqui? Nesse momento, quem está salvo, não se perde mais. Tenha certeza, essa convicção. Nesse momento, quem está salvo não se perde mais. Mas por outro lado, quem está perdido, não se salva mais. Por isso você e eu precisamos estar muito atentos a esse assunto da graça divina. Eu preciso viver cada dia essa graça. Eu preciso viver conforme a vontade de Deus. Porque no momento em que fechar-se a porta da graça, é o que é. Se você estava mais ou menos mais para o lado de cá, você vai continuar para o lado de cá. Se você estava posicionado do lado de Cristo, vai ficar do lado de Cristo. Não tem mais jeito de passar para o lado de cá, e nem do lado, os que estão salvos para o lado de cá. Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, mas sempre tem mais uma chancezinha. Agora sim, cada dia é uma nova chance. Enquanto Jesus não volta, enquanto não chega o tempo de angústia, enquanto o Espírito Santo não for retirado, não sair da terra, temos oportunidades. Ou enquanto estivermos vivos, porque a partir do momento que você ou eu, por uma razão, acontecer de morrer, também está definido. É aquela posição. Se você está salvo, está salvo. Se você está perdido, está perdido. Será que a gente está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Por isso, quando estamos orando pelo Espírito Santo, nós temos que lembrar de que, eu sempre costumo dizer, acho que nós precisamos parar, ou começar a mudar a nossa oração, né? Em vez de dizer, Senhor, envia o Espírito Santo para nós. Como assim? Envia o Espírito Santo. Ele já enviou. Ele já está aqui à disposição desde o sacrifício de Cristo. A oração não devia ser, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Ele já está à sua disposição. A oração nossa precisa ser o quê? Senhor, ajuda-me a ouvir, me ajude a entender, e mais ainda, ajuda-me a praticar, obedecer. Essa é a questão. Eu estou insistindo porque nós falamos muitas vezes sobre o Espírito Santo, mas falamos como se o Espírito Santo ainda estivesse longe. Senhor, batiza-nos com o Espírito Santo, envia, suplicando como se fosse muito difícil o Espírito Santo. Olha, por favor, eu preciso.
Espírito Santo está à minha e à sua disposição o tempo todo. O tempo todo. Olha, e eu fico assim, maravilhado com a preocupação divina de um dos membros da divindade estar à sua e à minha disposição 24 horas por dia. E muitas vezes nós não damos conta disso. Muitas vezes pagamos fortunas, né, para ter o assessoramento de um advogado, uma advogada, né, e ele não pode ficar lá 24 horas, agora eu tenho outro cliente, por favor. Mas o Espírito Santo está à disposição 24 horas por dia. Até quando? Até quando? Enquanto ainda houver graça. Essa preciosa graça que Deus oferece para você e para mim. Assim que esse texto de Apocalipse se confirmar, continue os injustos na prática da injustiça, o mundo sendo imundo, o justo na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. De que lado você e eu estaremos nesse momento? Se Jesus vier, ainda se nós estivermos vivos. Para aqueles que morreram, já está definido em que lado estão. Para quem já morreu, já está definido. Quem é santo, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Não adianta orar pelos mortos, tá? Não adianta fazer missa de sétimo dia, qualquer coisa, ou batismo pelos mortos, né, como alguns fazem por aí. Não adianta. Escolha dele. A salvação individual, a escolha é individual, é pessoal. Você realmente está valorizando a graça divina? De que lado você estará nesse dia, quando a porta da graça se fechar? É a mesma coisa, eu preciso estar agora ao lado de Cristo. Que escolha você já fez? Escolha você estará fazendo. Último texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Lógico, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo possa nos santificar em tudo, vosso espírito, alma e corpo, ou seja, físico, mental, espiritual. E que esse nosso corpo, lado físico, mental, espiritual, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a graça divina, a preciosa graça, continue sobre nós e que o Espírito Santo continue a nos auxiliar até o dia da volta de Cristo. Amém.